Olá, companheiros, mais uma vez reunidos aqui, né, através dos nossos canais virtuais no YouTube, no Facebook, do A Caminho da Luz, para o nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, né, que temos agora continuado às nossas sextas-feiras. Lembrando que, mais uma vez, esse estudo ele é gravado, não é? Então, nós não responderemos aos comentários, às perguntas ao vivo, mas de toda forma, se você está nos acompanhando agora, né, e quiser deixar o seu comentário, quiser deixar a sua pergunta, a sua dúvida aqui mesmo no chat, né, de ambos os canais, tanto no Face quanto no YouTube, a gente acompanha, né, o nosso site aí periodicamente e com o tempo vamos procurando atender a todos que entrarem em contato conosco, além dos nossos, né, canais aí normais, né, o e-mail e as mensagens, né, do Facebook. Bom, hoje, dando sequência, nós vamos estudar o capítulo 29 do livro Palavras de Vida Eterna, que trata do tema da salvação. E antes de nós iniciarmos, como sempre, né, vamos ao nosso evangelho e a nossa prece para iniciarmos. E hoje nós vamos ler aqui um trecho do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, item 12. Em certos casos, sem dúvida pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no jardim das oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico que ruge à primeira ofensa? Onde a grandeza da alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue a poderá lavar? Ah, que ele trema! No fundo da sua consciência uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi necessário derramar sangue para salvar a honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco. Então, nós vamos agora, no início de um estudo como esse, tão profundo, tão necessário para nossas almas, só podemos recolher o nosso pensamento a Deus, rogando a Ele, a este Pai, que nos auxilie neste momento, para que as reflexões sejam adequadas às nossas necessidades, que possamos mergulhar na nossa intimidade, não falar de um conhecimento vazio, mas alimentarmos-nos de força, de esperança, de conteúdo espiritual que nos habilite a termos uma atitude mais firme no bem diante dos desafios da nossa existência. Muito obrigado, Jesus, pelo apoio dos teus bons amigos nesta hora. Que assim seja. Bom, vamos lá, gente. Então, hoje, né, como nós dizemos, estamos no capítulo 29, né, do Palavras de Vida Eterna. E vamos começar aqui, como sempre fazemos, olhando o nosso texto, né? Esse tema, sem dúvida, né, no estudo da salvação,
sem dúvida, ele precisa ser muito bem compreendido por nós, porque a gente viu que o próprio texto, né, que nós lemos do Evangelho segundo o Espiritismo mostra que não está claro para a gente, no fundo da nossa consciência, o que significa salvar-se. Essa é uma palavra que a gente sempre usou durante muito tempo, principalmente enquanto caminhávamos, né, em outras encarnações, sob religiões dogmáticas, né, eh, em que o conceito de salvar-se ele estava muito mais ligado a um conceito do reino dos céus, né? Ah, então nós viveríamos uma vida, passaríamos pela terra e quando nós morrêssemos, né, seríamos salvos pela entrada no reino dos céus, sendo perdoados dos nossos pecados, dos nossos erros. Então é muito importante que a gente consiga entender o que é isso, né? E consiga separar essa salvação espiritual, mesmo nessa conceituação equivocada que nós tínhamos, né, da salvação material, porque sendo precisamos refletir, né, sobre nós mesmos. Se nós temos nos preocupado hoje em nos salvarmos mais para a alma, para o espírito ou para o corpo, às vezes não é possível conviver os dois. A salvação do corpo vai ser a salvação da nossa posição material e de todos os tormentos, de todas as enfermidades, os vícios morais que acompanham essa materialidade, né? Quando nós nos preocupamos com o nosso parecer, o nosso ter, o nosso dominar, né? O nosso experimentar prazeres do corpo, enfim, toda a gama de vícios, né, ligados a esses tormentos, a esses temas centrais, né, da nossa alma, nós estamos vendo para a matéria, estamos querendo salvar a matéria, ou seja, nós estamos querendo agradar a matéria. Então, nós entendemos que para começar esse estudo agora, é muito importante nós entendermos o que é a salvação para Emmanuel, né? Então, aqueles que forem eventualmente acompanhar o texto conosco, né, e a gente aproveita essa oportunidade, né, do estudo gravado para convidar vocês a pausarem esse vídeo, né? Quando a gente fizer as reflexões, a gente pode pausar, pode refletir por alguns minutos, né, nas perguntas que são feitas. Então, essa pergunta que nós disparamos agora, por exemplo, né, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, a nossa preocupação maior é salvar, é preservar, é cuidar dos nossos interesses materiais, ou nós estamos já mais preocupados com os nossos interesses espirituais? Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu tomo uma decisão pensando em preservar o meu interesse material ou o meu interesse espiritual? Quais foram as situações em que me vieram à mente agora e que me fazem enxergar isso, né? O que disparou? Qual foi o fato que levou a essas escolhas? Então, é uma oportunidade agora, né, de parar o vídeo, parar um pouquinho, fazer essa reflexão, identificar, porque isso vai enriquecer muito a continuidade do estudo que a gente vai fazer agora. Tanto quanto aqueles que quiserem acompanhar com o texto, né, podem pegar o livro, podem acompanhar com a leitura, isso também enriquece bastante. Então vamos lá, e para aqueles que forem acompanhar lendo, nós vamos inverter um pouquinho, né, aliás, inverter bastante a ordem como Emmanuel coloca o seu raciocínio muito claro, né, não é que precisasse disso, é que talvez o nosso raciocínio precise dessa definição primeira do que é salvar-se, que aqui nesse texto o Emmanuel vai colocar lá nos últimos parágrafos, tá? É, aqui, nesses dois. Então, primeira coisa para a gente entender, salvar-se não será situar alguém, deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais aqui, para ficar mais claro, ótimo. Salvar-se não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva.
tanto quanto triunfar, não significa deserção do combate. Quando o Emmanuel coloca dessa forma aqui, fica tão claro para a gente, né? Quando ele fala, né, do que qual seria, né, o combatente, qual seria o, o, o soldado, não é, que conseguiria vencer uma batalha se ele não fosse para o combate? Qual seria o time que conseguiria ganhar um jogo, né, num campo, se ele não entrasse para jogar? Parece muito óbvio, né? É, por isso que ele nos diz que a gente, primeira coisa, é tentar afastar do nosso pensamento a noção de que o salvar-se vai ser um momento em que nós acabarmos a nossa existência, acabarmos a nossa luta e vivemos em paz para sempre, sem fazer nada, num estado de contemplação. Isso pode parecer distante, eventualmente, para aqueles que estão conosco, né, nos acompanhando. E são, né, e professamos a doutrina espírita, né, a gente pode pensar, não pensamos mais assim. Mas vamos tentar mergulhar nesse momento mais uma vez, né? Ah, qual é a ideia que nós formamos a primeira vez que nós ouvimos falar de nosso lar? Por exemplo, né, ou de Alvorada Nova, ou de qualquer região da espiritualidade, né, que nós tivemos acesso nos estudos. O que nós imaginamos que os espíritos felizes fazem nesses lugares? Né? Que quando nós vamos mergulhar, nós vamos ver que são existências de trabalho, de devoção, de dedicação muito grandes, né? Ao próximo, aos necessitados. Mas muitas vezes a gente ainda tem a ideia de que eu vou para nosso lar e os meus problemas estão resolvidos, como espíritas. Ou seja, nós transformamos o céu em nosso lar, né? Manifestando assim da nossa intimidade esse desejo de nos livrarmos de problemas. E o que o Emmanuel está dizendo é que a gente não se livra de problemas, de que dificuldades, de que lutas, de que desafios fazem parte da nossa marcha evolutiva 100% do tempo, enquanto nós existirmos, né? E que, portanto, a nossa salvação, né, veja, ele pega por modelo Cristo, né, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, ou seja, Jesus já estava salvo? Parece óbvio que sim, né? Acho que nenhum de nós vai dizer que o Cristo não estava salvo. Mas um espírito salvo, como Cristo, veio para uma existência de humilhações num planeta material, né, num nível de existência ao qual ele já não pertencia há muito tempo, há muitos milênios talvez, mas sujeitou-se a essa luta para nos auxiliar, para nos servir. Então veja como a gente precisa mudar esse conceito na nossa vida, né? Então, se salvar-se não é ficar tranquilo, como diriam os jovens, não é ficar de boa. O que que é, né? É, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna, né? Então vamos um por um. O que que é regenerar? Regenerar é curar, né? Regenerar tem a ver com recuperar algo que estava doente, que estava perdido, que estava malsão. O que que está malsão em nós, né? Mais uma oportunidade aí para a gente pausar esse estudo agora e fazermos uma reflexão. Se eu tivesse um ultrassom espiritual, né? Se eu tivesse um scanner espiritual e eu fosse olhar na minha intimidade, né? Fosse fazer um exame da minha intimidade, onde eu veria pontos doentes escuros no meu íntimo? Relacionado a quais sentimentos, a quais dificuldades, né? Quais são os pontos doentes da minha alma ainda e por que eles estão aí? A nossa salvação virá no momento em que nós nos habilitarmos a curar
esses vícios que nós identificamos, né? E se você já fez a pausa, né, e vamos para outra agora, né? A pergunta é: como eu vou curar esses pontos viciosos? Imagina que a gente fosse, né, vamos comparar com o corpo físico, com o corpo material, que é muito fácil para a gente, né? Imagina que a gente fosse efetivamente a um médico, fizesse esse exame no nosso corpo e víssemos que estamos com alguma parte do nosso corpo doente, né, com algum problema. Como que eu vou fazer para curar? Eu vou ter que tomar um remédio, né? Eu vou ter que me passar pelo tratamento, qualquer que seja ele. Muito bem. Se eu não passo pelo tratamento, essa célula não vai melhorar do corpo físico, esse órgão não vai melhorar, provavelmente esse mal vai crescer, eventualmente contaminar outras estruturas do meu corpo físico e pode me levar ao desencarne. No corpo espiritual é a mesma coisa. Se eu tenho uma célula doente ligada a um sentimento enfermo e eu não curá-la, essa célula pode crescer, pode se expandir e atingir outros pontos. O que a gente quer dizer com isso? Se eu vejo que eu sou orgulhoso, né, vaidoso no meu trabalho material e eu não curo, eu não trato isso, isso vai se estender para minha família. Não existe separação de pensamento, apesar da gente vestir máscaras na existência material, né, máscaras que para os espíritos, né, não fazem a menor diferença, desencarnados, mas para os encarnados às vezes a gente engana, né, os que não são próximos. É, Mas do ponto de vista do espírito, na essência, a gente não separa o pensamento. Nós somos um só, nós somos íntegros, né? E a direção que nós imprimimos ao nosso pensamento de maneira dominante, ele passa a se estender para toda a nossa vida, onde quer que a gente esteja e com quem quer que a gente esteja se relacionando. Esse é o ponto de atenção, por exemplo, para nós que estamos numa casa espírita e queremos começar a trazer ideias estranhas ao espiritismo para dentro da casa, né? E não estamos nem falando só de práticas não espiritualistas, né? Ou práticas espiritualistas, mas não espíritas, né? Que tem o nosso respeito, que tem o seu valor, mas que não são espíritas. E, portanto, não é na casa espírita que nós vamos exercitá-las, né? Nós vamos exercitá-las nos campos, nos locais que forem destinados para isso. Mas, como dizíamos, né? Nós estamos falando de ideias, né, relacionadas à matéria que muitas vezes se misturam na casa espírita. Ideias de poder, de onde que vêm as estruturas complexas que nós formamos em algumas das nossas casas espíritas de diretorias e coordenações, e enfim, uma série de outras coisas. Vem da matéria, vem das empresas, né, vem dos governos, né, vem de estruturas materiais autoritárias, né, que não tem nada a ver com o princípio, né, de liberdade do pensamento e de autorresponsabilização que o Espiritismo propõe para nós, né. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com as ideias que a gente vem alimentando no dia a dia, porque elas vão contaminar a nossa prática como um todo. É, mas, de novo, né? Então, se a gente quer salvar, se a gente quer evitar isso, a gente precisa ir na origem. A gente precisa tratar essa doença lá na sua origem. Por isso essa reflexão que nós, né, propusemos agora. Quando eu olho para o meu corpo espiritual, onde estão os pontos doentes? Identificamos. Ótimo. Qual é o remédio que a gente vai tomar, né, para regenerar esse corpo espiritual, para regenerar esse espírito? É o remédio do silêncio? Em alguns casos, o remédio é o silêncio. É o remédio da palavra? Algumas vezes é preciso começar a falar, né? A estar junto, a não ser mais omisso. É o remédio da oração, né? Mas uma oração sentida, reflexiva, constante, todos os dias, né? Para evitar uma sintonia
inferior com espíritos que podem nos acarretar sérios comprometimentos. É o remédio da ação, né, em relação a alguém. Enfim, a gente precisa definir esses remédios que vão regenerar as nossas células, que vão curar as nossas células, e encarar o compromisso de tomar essa medicação como a gente faz com o remédio do corpo físico, né? É, eu pessoalmente tomo lá o meu remedinho para pressão, né? Todo dia de manhã, né? Tenho histórico na família de hipertensão, e tal. Eu coloco lá, né, na caixinha, não é isso? A gente põe, quem toma muito remédio põe naquelas caixinhas, né, que tem o remédio que você tem que tomar todo dia, porque é o nosso controle, para a gente não esquecer. Qual que é o controle que a gente vai fazer espiritual? De novas atitudes que a gente está se propondo, né? Orai e vigiai, dizia Jesus. Então, esse vigiai que nós precisamos sobre nós mesmos, como nós vimos aqui no próprio Palavras de Vida Eterna, né, uns 2 meses atrás talvez, faz parte da nossa existência material nesse momento, né? Ou seja, a gente precisa criar um sistema, um método, um meio para que essa lembrança do nosso compromisso espiritual seja uma constante no nosso dia a dia e não fique perdido. Essa é a essência da salvação. Essa é a essência da salvação. Porque isso, disparar essa regeneração das nossas almas, é que vai abrir campo, por sua vez, para uma saúde espiritual plena com infinitas consequências, né? Com todas as virtudes que a gente puder pensar relacionadas. A liberdade, a capacidade de ação, o pensamento livre, a sintonia com os espíritos superiores, enfim, o que a gente quiser pensar. Parte de termos esta base construída na nossa intimidade, né? Por isso que Emmanuel coloca certamente, né, esse regenerar em primeiro ponto. E aí ele continua aqui. Instruir, educar e aperfeiçoar. E esses três verbos a gente associou muito, né, ao conhecimento intelectual, cultural, que de alguma forma é a tônica da nossa geração, né? Quando a gente estuda lá Caminho da Luz, a obra, a gente vê que a nossa geração ariana, né, que já vem desde dos gregos, dos romanos, né, dos primeiros europeus, ela tem um apego muito forte à ideia do conhecimento intelectual. A gente mede a nossa capacidade no mundo hoje pelo conhecimento intelectual, né? Isso vem mudando aos poucos, claramente, porque o conhecimento intelectual chega a um ponto que ele passou a ferir, né, quando dissociado de uma construção de sentimentos. Mas quando nós olhamos para a média do mundo, esse ainda é um critério muito importante para nós, e no nosso pensamento isso está muito presente. Agora, como é que eu vou instruir, dar instrução para alguém? Vamos pensar, instruir vem de dar instrução, né? Como é que eu vou instruir alguém sobre algo que eu não sei, né? Educar quer dizer construir junto com quem está do meu lado, né, com o meu educando, o seu progresso, dar-lhe condição para conhecer, para experimentar e, através dessa experimentação, tirar de si mesmo o que ele já tem de melhor. Agora, como que eu vou fazer isso se eu não conseguir buscar e enxergar o melhor que o outro já tem, né? Se eu não tiver essa prática em mim? E aperfeiçoar. Como é que eu vou aperfeiçoar para a vida eterna? Não aperfeiçoar o corpo. O corpo precisa ser cuidado, né? A gente precisa de exercício, precisa de atividade, precisa cuidar da alimentação. Tudo isso, né, as recomendações da medicina, né, são absolutamente válidas e necessárias mesmo, né, para a preservação do nosso bem-estar físico, para que a gente possa estender a nossa existência na Terra tanto quanto possível, né, aproveitando essa oportunidade. Mas Emmanuel está dizendo que a nossa salvação
não está relacionado ao corpo, está relacionado ao aperfeiçoamento para a vida eterna, ou seja, o melhoramento. Quando a gente pensa em aperfeiçoar, o que nos vem à mente é assim: nós já temos algo construído, mas nós vamos melhorar, nós vamos deixar mais próximo da perfeição, nós vamos colocar novos elementos, novas atribuições que hoje não constam, né, que podem tornar ainda melhor, ainda mais belo, ainda mais eficiente, né, ainda mais útil para nós. E nós sabemos que nós já temos na nossa intimidade determinadas conquistas em potencial. Nós temos elementos que podem e que nos habilitam efetivamente para determinadas ações. Então, alguns já têm a iniciativa, já têm o sentimento, né, a capacidade de se envolver com o outro, de ouvir o outro, de acolher o outro, o raciocínio muito bem desenvolvido, as habilidades manuais. Enfim, a gente tem coisas que a gente já consegue trabalhar com elas, mas que nós precisamos aperfeiçoá-las. Para quê? Para o bem. Porque nós temos usado as nossas habilidades com o foco nas conquistas materiais, né? Com o foco nos nossos prazeres e sensações materiais. E o que Emmanuel nos diz é que a nossa salvação vai estar relacionada a nós nos aperfeiçoarmos para a vida eterna, ou seja, nós nos melhorarmos, nós nos burilarmos, né? Outra palavra comum, né, na doutrina espírita, burilarmos o nosso espírito, com base nesses potenciais e fazê-los brilhar cada vez mais, tanto quanto os, os, os vícios a serem corrigidos, os potenciais a serem trabalhados precisam de vigilância também, precisam de impulso, né? De uma tal forma que eu consiga, na minha existência, olhar para onde eu estiver e pensar o que, que eu posso fazer para ajudar, né? Então, né, se estivermos assistindo esse estudo de manhã, né, vamos começar o dia, o que, que eu posso fazer hoje de bem para alguém? E naturalmente o meu pensamento vai se direcionar aos meus potenciais, porque é a base que eu tenho. É onde eu me sinto confortável no bem já, né? E que vai servir de colchão para que a partir daqui, como uma árvore, né, vá crescendo e vá se ramificando é, é, em outras virtudes, em outros potenciais que podem nascer a partir da prática, né, a partir da ação que a gente movimenta essas virtudes e esses potenciais. Então, mais uma vez, assim, né, a gente volta para o Orai e Vigiai que a gente já estudou, né, algum tempo atrás aqui, e quem tiver curiosidade, a gente convida a voltar e assistir esse estudo que está aqui disponível no nosso YouTube, no nosso Facebook, que é um estudo muito interessante que foi feito em cima aqui do texto de Emmanuel. E a gente convida, né, a todos para estudarem esse capítulo aqui com calma, né, em suas casas, né, fazerem a reflexão. Por quê? Porque a base desse estudo é esse texto aqui dos Atos dos Apóstolos, né? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Ou seja, nós somos atraídos a Jesus, nós somos atraídos, né, aos nossos grupos espíritas, às nossas casas religiosas, aos nossos agrupamentos, conforme o nosso desejo de salvação, né? Como diz Emmanuel aqui, né? Vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Ele nos chama para compor essa grande igreja, esse grande grupo, né? No fundo, cada casa religiosa, cada centro espírita, é uma pequena célula de uma grande igreja, né? De uma grande reunião em torno do Cristo. E ele nos chama, né, para fazermos parte dessa igreja, para nos salvarmos por meio de sacrifícios.
sacrifícios das nossas viciações, né? Sacrifícios das nossas motivações materiais, né? Que nós nos prendamos e nos liguemos, né? Intimamente ao desejo de servir ao outro, né? Abandonando os nossos vícios, para que nós alcancemos o estado de felicidade que almejamos, né? E como que vai se dar isso? Sacrificando-se, né? Abrindo mão daqueles elementos que já não fazem mais parte do nosso contexto, né, espiritual. Daqueles momentos, daquelas realidades, né, que nós vamos ter de abrir mão, por mais que sejam prazerosas, por mais que nos toquem, por mais que falem a nossa intimidade, mas que nós vamos ter de abrir mão delas, né, pelo bem do nosso próprio progresso espiritual. O mundo não vai nos aplaudir, as pessoas não vão nos reconhecer, mas é o que vai nos trazer esse estado de pacificação, ainda que vivendo em meio ao mundo, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece para fecharmos, né? Agradecendo a Jesus por mais esse momento de reflexão, por mais essa reunião entre nós, e que os bons espíritos possam, nesse instante, a todos os nossos irmãos que nos acompanham, visitar em seus lares, envolvendo suas famílias, suas casas, a eles próprios, a nós todos, Senhor, em nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis aos teus ensinamentos e às nossas propostas de progresso e reflexão que temos feito. Querido Jesus, que o teu amor possa nos impulsionar a novas ações, a um desejo de sentirmos este impulso para o bem, esta energia, esta vibração suave, sutil, que nos liga e nos impulsiona a coisas belas, a momentos felizes, a tudo que nós desejamos experimentar, este desejo mudo que temos dentro do nosso coração de nos ligarmos a Ti, Jesus. Que estas mesmas vibrações possam recair sobre todos os necessitados, doentes, do corpo e da alma, aqueles que se encontram em situação de penúria, espiritual ou material na terra, e que os nossos pensamentos dos nossos irmãos e de cada um de nós agora nos dirigimos a eles, para que possam ser atendidos, socorridos na medida de suas necessidades. Obrigado, Jesus. Que a luz do teu Evangelho continue nos impulsionando ao bem, neste momento tão importante de transição para a humanidade, em que nos vemos diante de uma oportunidade sublime de alcançarmos toda a beleza e a salvação que almejamos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, foi uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui e nós nos encontramos na próxima sexta-feira para a continuação do estudo do Palavras de Vida Eterna, tá bom? Como nós dissemos, esse foi um estudo gravado, né? Então, se você tem a sua pergunta, se você tem um comentário, quiser encaminhar por aqui, nós aos poucos vamos colhendo e vamos procurando responder durante os dias aí, nos próprios comentários, no próprio chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, tá bom? Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.